Olá, bem-vindo ao podcast Psicologia Destaque. Sou Ayrton e vou falar do tema controlar as emoções. Isto é algo que não nos é ensinado na escola e muito menos no meio familiar. Apenas ouvimos das pessoas que devemos reprimir as emoções. Convido você agora a sair da condição irrefletida sobre não saber nomear e identificar as emoções em si e, a partir deste podcast, tomar conhecimento delas. Para se controlar as emoções, é necessário nomeá-las e reconhecê-las primeiramente. Conduzir as emoções desde cedo é fundamental. É o reconhecimento das emoções que irá nos auxiliar a compreendê-las, lidar melhor com as situações e com aquilo que sentimos, solucionar conflitos com mais facilidade e com menos sofrimento. É o início do processo de inteligência emocional que favorece tanto o aprendizado. Reconhecer as emoções é importante também por proporcionar o desenvolvimento da empatia nos adultos e crianças, que é a capacidade de compreender e se colocar no lugar do outro, sabendo que não é o outro. Noto que grande maioria dos adultos não sabem nomear e nem reconhecer as emoções. Por isso tem dificuldades em identificá-las, não somente em si, mas também nos outros. Identificar e nomear é o primeiro passo para desenvolver habilidades emocionais e empatia. Mas o que são emoções? Elas são os estados afetivos que ocorrem de repente de forma abrupta, sob a forma de crises mais ou menos violenta e mais ou menos temporária. Também é uma reação subjetiva ao meio ambiente, acompanhados de mudanças organizacionais, tais como fisiológicas e endócrinas. Ela é de origem inato, influenciada pela experiência e com uma função adaptativa. As emoções se referem a estados afetivos e estados internos, razões como o desejo ou a necessidade de execução da instituição delas em direção a um objetivo. É difícil dizer que através da emoção vai ser o comportamento futuro de um determinado indivíduo. Algumas emoções, nomeadas e reconhecidas no indivíduo, são elas: frustração, decepção, irritação, agressividade, hostilidade, medo, ansiedade, raiva, tristeza, alegria e outros que você conseguir lembrar enquanto está ouvindo agora esse podcast. Nós reproduzimos ensinamentos e aprendizados inadequados, pois aprendemos assim e não teve quem nos orientasse de modo adequado. Então, crescemos com a visão de que devemos procurar sempre alegria e propagar o amor, reprimir a raiva, esquecer o medo e abandonar a tristeza. Essa é uma visão limitada, reproduzida de geração em geração pelos nossos pais, parentes e familiares, pois precisamos aprender a lidar com cada uma delas, entendendo que todas são de igual importância, sendo que não podemos trabalhar algumas emoções deixando sucumbir outras. É lógico que às vezes é melhor reprimir ou controlar a raiva para evitar maiores consequências no futuro. E para isso é necessário reconhecê-la e entender que a raiva, quando usada de modo inadequado, causa prejuízo, mas quando usada de modo adequado, impulsiona e move o sujeito a alcançar objetos e objetivos. Um exemplo: a raiva ela está no esporte para motivar os jogadores a marcarem o gol, mas quando eles machucam seu adversário, está sendo usada de modo inadequado. E a punição para isso vem do juiz com um cartão vermelho e expulsão do jogador. A raiva é um mecanismo de defesa de autoproteção, assim como o medo. Já nascemos com essas emoções. É sadio também observar a importância de não se distinguir as emoções entre boas ou ruins, visto o que de fato existe são emoções agradáveis ou desagradáveis, todas com suas funções, sendo, portanto, essenciais à vida humana. O mecanismo de defesa repressivo pode desenvolver bloqueios para a identificação de uma emoção
autêntica, impondo para que o indivíduo não sinta a real emoção, e sim o que é conveniente para a sua condição naquele exato momento aversivo. As emoções vitais do ser humano são raiva, e ela está em todas as situações onde houver ameaça à vida, bloqueios na condição de vida. Ela se apresenta como uma defesa natural, como uma espécie de força vital. É um estado profundo de nervosismo intenso a algo ou alguém, podendo estimular agressividade física ou verbal, gerando força e energia para superar obstáculos. A raiva pode ser uma emoção favorável quando é usada como uma reação e defesa com controle. O medo é uma emoção muito comum de ser qualificada como um impulso negativo ou como uma falha ou um defeito nas pessoas. Entretanto, é extremamente importante para a nossa sobrevivência, pois nos ensina o respeito ao limite. O medo surge a partir da sensação de ameaça, perigo real ou imaginário na mente de quem sente, risco de morte, preocupação com algum fato ou possibilidade. O medo tem movimentos de evitação ou fuga e é necessário para nos protegermos. Quando se torna patológico, necessita ser elaborado para ser eliminado ou superado. Agora, a alegria expande o ego com manifestações de comportamentos felizes, estados de satisfação extrema. É o desfrute da vida pelas vitórias com prazer, compartilhando com amigos, parentes, entes queridos. Uma emoção extremamente contagiante, onde há tendências à aproximação física, afagos e abraços, a grande contentamento e prazer excessivo. Essa é uma emoção que, apesar de almejada, é a mais boicotada, pois a baixa autoestima pode trazer mecanismos sabotadores para a sua não manifestação ou expressão. O afeto leva ao prazer e expande a alma nos mais variados tipos de amor, desde o materno, paterno, fraterno, ágape, conjugal e filial. Correlaciona-se ao prazer, sexo e ao amor, favorecendo a aproximação física, permitindo o aumento, a experiência da proteção e reprodução. Sendo assim, devemos nos aprofundar para dominar as emoções dentro da razão, para termos sucesso e sermos bem-sucedidos em nossas vidas, tornando-se dessa forma um grande aprendizado quando conseguimos controlá-las. Todos nós nascemos com elas, e a maneira da qual controlamos é que vai revelar como somos, como interagimos com o mundo e o ambiente à nossa volta e como vamos interagir com as outras pessoas. Quando conhecemos nossas emoções, desenvolvemos habilidades para lidar com os problemas diários, resistir a grandes pressões, transformando. Olá, bem-vindo ao podcast Psicologia Destaque. Sou Ayrton e vou falar do tema controlar as emoções. Isto é algo que não nos é ensinado na escola e muito menos no meio familiar. Apenas ouvimos que devemos reprimir as emoções. Convido você a sair da condição irrefletida sobre não saber nomear e identificar as emoções em si e, a partir desse podcast, tomar conhecimento delas. Para se controlar as emoções é necessário nomeá-las e reconhecê-las primeiramente. Conduzir as emoções desde cedo é fundamental. É o reconhecimento das emoções que irá nos auxiliar a compreendê-las, lidar melhor com as situações e com aquilo que sentimos, solucionar conflitos com mais facilidade e com menos sofrimento. É o início do processo de inteligência emocional que favorece também o aprendizado. Reconhecer as emoções é importante também para proporcionar o desenvolvimento da empatia nos adultos e crianças, que é a capacidade de compreender e se colocar no lugar do outro, sabendo que não é o outro. Noto que grande maioria dos adultos não sabem nomear e nem reconhecer as emoções, por isso tem dificuldades em identificá-las, não somente em si, mas também nos outros. E identificar e nomear é o primeiro passo para se desenvolver as habilidades emocionais e a empatia. Mas o que são emoções? Elas são os estados afetivos que ocorrem de repente e de forma abrupta,
São a forma de crises mais ou menos violenta e mais ou menos temporária. Também é uma reação subjetiva ao meio ambiente, acompanhados de mudanças organizacionais, como fisiológicas e endócrinas. É de origem inata, influenciado pela experiência e com uma função adaptativa. As emoções se referem a estados afetivos e estados internos, razões como o desejo ou a necessidade de execução em direção a um objetivo. É difícil dizer que, através da emoção, vai ser o comportamento futuro de determinado indivíduo. Algumas emoções nomeadas e reconhecidas no indivíduo são frustração, decepção, irritação, agressividade, hostilidade, medo, ansiedade, raiva, tristeza, alegria e outros que você lembrar enquanto está ouvindo este podcast. Nós reproduzimos ensinamentos e aprendizados inadequados, pois aprendemos assim e não teve quem nos orientasse de modo adequado. Então crescemos com a visão de que devemos procurar sempre a alegria e propagar o amor, guardar a raiva, esquecer o medo e abandonar a tristeza. Essa é uma visão limitada, reproduzida de geração em geração pelos nossos pais, parentes e familiares. Precisamos aprender a lidar com cada uma delas, entendendo que todas são de igual importância, sendo que não podemos trabalhar algumas emoções deixando sucumbir outras. É lógico que às vezes é melhor reprimir ou controlar a raiva para evitar maiores consequências no futuro, e para isso é necessário reconhecê-la e entender que a raiva, quando usada de modo inadequado, causa prejuízo, mas quando usada de modo adequado, impulsiona e move o sujeito a alcançar objetivos. Exemplo, a raiva está no esporte para motivar os jogadores a marcarem gol, mas quando eles machucam o seu adversário está sendo usada de modo inadequado, e a punição para isso vem do juiz com o cartão vermelho e a expulsão do jogador. A raiva é um mecanismo de defesa, de autoproteção, assim como o medo. Já nascemos com essas emoções. É sadio também observar a importância de não se distinguir as emoções entre boas e ruins, visto o que de fato existe são emoções agradáveis ou desagradáveis, todas com suas funções, sendo portanto essenciais à vida humana. As emoções vitais do ser humano são raiva, e está em todas as situações onde houver ameaça à vida, bloqueios na condição de vida. Ela se apresenta como uma defesa natural, como uma espécie de força vital. É um estado profundo de nervosismo intenso a algo ou alguém, podendo estimular a agressividade física ou verbal, gerando força e energia para superar obstáculos. A raiva pode ser uma emoção favorável quando é usada como reação e defesa com controle. O medo é uma emoção muito comum de ser qualificada como um impulso negativo ou como uma falha ou defeito nas pessoas. Entretanto, é extremamente importante para a nossa sobrevivência, pois nos ensina o respeito ao limite. O medo surge a partir da sensação de ameaça, perigo real ou imaginário na mente de quem sente, risco de morte, preocupação com algum fato ou possibilidade. O medo tem movimentos de evitação ou fuga e é necessário para nos protegermos. Quando se torna patológico, necessita ser elaborado para ser eliminado ou superado. Já a alegria expande o ego com manifestações de comportamentos felizes, estados de satisfação extrema. É o desfrute da vida pelas vitórias com prazer, compartilhando com amigos, parentes e entes queridos. Uma emoção extremamente contagiante, onde há tendências à aproximação física, afagos e abraços, a grande contentamento e prazer excessivo. Essa é uma emoção que, apesar de almejada, é a mais boicotada, pois a baixa autoestima pode trazer mecanismos sabotadores para sua manifestação ou expressão. Já o afeto leva ao prazer e expande a alma nos mais variados tipos de amor, desde materno, paterno, fraterno, ágape, conjugal, filial. Correlaciona-se ao prazer, sexo e ao amor, favorecendo a aproximação física,
permitindo o aumento ou a experiência da proteção e reprodução. Sendo assim, devemos nos aprofundar para dominar as emoções dentro da razão, para termos sucesso e sermos bem-sucedidos em nossas vidas, tornando-se dessa forma um grande aprendizado quando conseguimos controlá-las. Todos nós nascemos com elas, e a maneira da qual controlamos é que vai revelar como somos, como interagimos com o mundo e o ambiente à nossa volta, e como vamos interagir com as outras pessoas. Quando reconhecemos nossas emoções, desenvolvemos habilidades para lidar com os problemas diários, resistir a grandes pressões, transformando as experiências dolorosas em aprendizado e oportunidade, nos tornando resilientes. Usamos as máscaras sociais para ocultarmos nossas fragilidades na sociedade e no ambiente que vivemos. Então o ego se esconde atrás de uma aparente capa de força e agressividade para assustar e defender-se, fazendo uso do mecanismo de defesa da emoção raiva. Espero ter contribuído com esse podcast para seu conhecimento, e agora você já sabe que para controlar as emoções é necessário nomear e reconhecê-las. Obrigado e até mais.